Olá, nossa entrevista hoje aqui no Frente a Frente é com o juiz Braga Neto, José Braga Neto, titular da 16ª Vara Criminal de Maceió, relativa às execuções penais. Ele nos fala sobre a visão da Justiça sobre o sistema carcerário aqui no Estado, a situação dos presos, apenados ou provisórios, bem como das ações e perspectivas para melhorar o sistema prisional aqui em Alagoas e, sobretudo, a execução penal. Bem, doutor José Braga Neto, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco mais uma vez, dando informações valiosas, de interesse da sociedade. E, portanto, eu pergunto, o Tribunal de Justiça, no início deste ano, em janeiro, deu início ao cadastramento biométrico dos presos, não é, no sistema carcerário aqui em Alagoas. Ao todo, são quase 5.000 detentos no sistema prisional do Estado, conforme o senhor me confirmou agora há pouco. Qual é a importância da prática desse cadastramento biométrico? Esse cadastramento tem Obrigada. Nós aqui agradecemos a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos da medida do possível. Esse cadastramento biométrico, ele é importantíssimo a nível local e a nível nacional, não é? A nível local é que nós teremos o controle de todos os apenados, melhor dizendo, de todo o custodiado do sistema prisional, de todos, não é? Então, aí nós vamos ter esse controle local. E a nível nacional, nós fazemos um cruzamento com o Cadastro Nacional, nós levamos essa biometria para o Banco Nacional. Isso vai servir, exatamente, serve também para a Polícia Federal, para as polícias de uma forma geral, para a Polícia Federal. Então, cadastro único. Exatamente, né? A identificação de qualquer pessoa que passou pelo sistema prisional nacional. Então, isso ainda não está sendo... não está concluído, né? Mas nós estamos em um estágio avançado e a nível nacional está se fazendo também essa biometria que vai ser muito útil para as polícias e para o sistema prisional, sem dúvida alguma. Sobretudo para as questões relativas às ações penais, né? E aqui em Alagoas também tem outra situação também muito importante, também vai ter um cruzamento nacional em relação aos presos em si, porque o judiciário ele não tinha o controle absoluto de seus presos, não é? Então, o que é que vinha acontecendo? O judiciário não tinha esse controle, então pedia as informações da Secretaria de Ressocialização, que por sua vez também não era muito eficiente as informações que vinham para a gente sempre ficava à mercê dessas informações. E agora não, o Poder Judiciário tem o Banco Nacional o Banco Nacional de todos os presos, se encontra no CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, hoje o Brasil, o Judiciário Nacional tem um controle absoluto de todos os seus presos, por dia de entrada no sistema prisional e tempo de permanência no sistema prisional. Por esse cadastro, quando concluído, a Justiça vai poder saber, por exemplo, se alguém que mora aqui no Estado, responde a algum crime em outro Estado, e assim também poderá evitar que presos se identifiquem de uma forma, digamos assim, falsa? Sem dúvida alguma. São duas situações distintas. A biometria, que é importantíssimo também, que vai se integrar a esse cadastro dos custodiados a nível nacional, entendeu? São duas situações. Então, essa de cadastro dos custodiados do sistema, a nível nacional, esse já está concluído pelo CNJ. Somente o Estado do Rio Grande do Sul, que ainda não concluiu, não é? Mas está concluindo esse cadastramento desses presos, não é? E aí, com a biometria, vai ficar perfeito esse sistema. Pois e com relação a essa questão da identificação, porque tem muito criminoso que se identifica falsamente. Né? Sem dúvida. Aqui em Alagoas nós temos diversos casos. Às vezes, inclusive, tem um irmão já falecido, ele se identifica a identidade do irmão que por sua vez não existe, que não tem envolvimento com a polícia nem com o judiciário. Está limpo, digamos assim. Em relação à parte criminal. Então, já aconteceu várias vezes de forma inescrupulosa utilizar o nome do próprio irmão, não respeitando nem a memória do mesmo, não é? E utilizava para se safar de algum crime que porventura tenha praticado. E também tem outras pessoas que dão nome falso na polícia, vendendo nome falso. Isso gera um problema e, por sua vez, ele é indiciado de uma forma equivocada em relação ao nome, né? Muitas vezes a filiação,
né? Então isso gera um problema muito grande ao final. Muitas vezes esse indivíduo ele é processado, julgado, condenado com o nome equivocado. Ah, pode ocorrer? Já em várias situações, sim, nós encontramos no Centro Criminal. Ainda hoje tem, mas sempre que isso acontece, a gente faz a identificação dessa pessoa e corrige, faz a correção. Né? Mas isso não vai acontecer quando tiver a biometria concluída a nível nacional. Qual é a previsão, doutor Braga Neto? Não tem tem estados que andam mais rápido, outro Alagoas, como está? Está bem, mas não está ainda concluído, não. Eu digo que está bem quando concluir 100%. E né? a previsão? Mas eu acredito que no início, no mais tardar, no início do próximo ano está concluído. Como o senhor classificaria hoje o sistema prisional aqui de Alagoas? Qual o maior problema existente, além, claro, da superlotação, que isso é a marca não só dos presídios de Alagoas, mas do Brasil como um todo? Veja bem, nós no Brasil existe a mentalidade do encarceramento em massa, né? Imediato. Né? Exatamente. Isso não se tira do dia para a noite e tem na grande maioria das vezes realmente há necessidade daquele encarceramento. Mas e com isso aí também vem aumentando muito, as polícias vêm trabalhando bastante, vêm prendendo muita gente, né? Apesar de ter as audiências de custódia que faz uma filtragem muito grande de quem deve permanecer preso, né? Mas mesmo assim é crescente a quantidade de presos no sistema prisional do Estado de Alagoas. E, por outro lado, os estados, não é um problema só do Estado de Alagoas, os estados não acompanham esse crescimento. E, com isso, vem acarretando cada vez mais a superpopulação. Não tem uma atenção específica para esse crescimento da população carcerária, a despeito de tantos investimentos, né, de tanto dinheiro que se aplica nesse setor. Mas é muito caro construir presídio, realmente, a gente tem que ver, nós vivemos no estado, aqui no nosso caso em particular, nós vivemos num estado muito pobre, né, e que não tem o recurso suficiente para construir presídios como a demanda requer, né. E, por outro lado, nós falamos aí também em relação à superpopulação carcerária. Então, nós aqui no Estado de Alagoas, até no início do ano passado, a gente tem uma situação confortável em relação à separação dos presos provisórios dos condenados. Era dos poucos estados que estava separado dos presos provisórios dos condenados. Então, com o aparecimento dessas facções criminosas, que a gente não pode negar a existência delas, dentro do sistema prisional, então houve necessidade de remoções em massa de presos para o Agreste, do Agreste para aqui para a capital. E com isso, aqueles presos que estavam já apenados, né? Então houve uma mistura muito grande e está muito difícil hoje de juntar novamente, mas nós vamos fazer essa separação ainda, mesmo se é por facção criminosa, lamentavelmente. Então os presos foram misturados e separados por facção criminosa. Isso foi o Estado reconheceu essa situação. Isso não só em Alagoas, foi um fenômeno pela que falta aconteceu... de um presídio de segurança máxima para essas... Não, isso foi um fenômeno que aconteceu a nível nacional, não é? E com isso aí ficou difícil a administração dos presos, a separação dos presos provisórios dos condenados. Mas houve já uma certa acomodação aqui no Estado de Alagoas, e aí nós o que é que estamos fazendo? Tem aqueles presídios, nós conseguimos separar aqueles presos que não tem envolvimento nenhum com facção criminosa. Então já existem dois presídios, 2 unidades prisionais, onde os presos não têm envolvimento com facção criminosa, né, que é o presídio Baldomero Cavalcante e o Ciridião Durval, né? Então aí a gente vai separar, nesses 2 presídios, nós vamos separar os presos provisórios dos condenados. E em relação aos presídios de segurança máxima, nós temos sim. Nós temos o presídio do Agreste, que é um presídio, apesar de não ser um presídio não classificado como de segurança máxima, mas é um presídio absolutamente seguro, não é que o histórico de fuga praticamente quase não existe, é quase inexistente. Né? E nós temos aqui na capital o PSM mesmo, que foi feito como presídio de segurança máxima, que é no mesmo modo do Agreste, né? E também tem o PSM2, né? Que também também é nesses modos também, é um presídio seguro, mas como o Estado não tem pessoal suficiente para isso, então o presídio do Agreste fica muito bem administrado, porque tem tem a administração pública e privada, né? Pois é. O que é que o senhor acha, por exemplo, qual é a sua opinião
quanto à administração assim dos presídios ser feita por agentes penitenciários. Poderia ser feito, por exemplo, por policiais, digamos assim? Pode ser feito por qualquer pessoa que tenha competência, tenha conhecimento da área. Agora, o que é que acontece em relação aos agentes penitenciários? Os agentes penitenciários hoje, eles fizeram um concurso público e não existe uma hierarquia entre eles. Então, ele está diretor da unidade, daquela determinada unidade prisional, não é? E amanhã pode sair e vai voltar para os corredores. Então, existe muita omissão em relação a essa situação. Não existe hierarquia. Veja bem, no Poder Judiciário, qual o juiz que ousa enfrentar um presidente de tribunal, um corregedor? Não é isso, é questão de respeito. Na Polícia Militar existe também hierarquia, nos delegados também existe, na Polícia Civil existe também a hierarquia. Mas há quem defenda que esse trabalho deveria ser feito por policiais militares, né? Eu acho que não, está mais do que comprovado que a Polícia Militar não tem formação para tomar conta de presos. Isso aí não, isso eu discordo. Em alguns momentos é importantíssima a presença da Polícia Militar, rebeliões, mas exatamente, em algumas situações pontual. Mas em relação à administração prisional, não é interessante feito pela polícia, porque nós temos alguns exemplos e que não foram bem sucedidos. Perfeito. Em relação... É importantíssimo, sim, aquela administração que deu muito certo, aquela administração através de cogestão, onde tem a empresa particular administra todos aquela unidade prisional, a exemplo do que acontece no Agreste. E o Estado está presente através dos agentes penitenciários para quando houver uma necessidade de uma intervenção lá dentro da unidade, enfim, estão ali de prontidão. Mas o presídio é administrado pela empresa privada. E vai muito bem, realmente é um presídio extraordinário, muito bem administrado. Vez ou outra, a gente tem a notícia das rebeliões, e aí vai se buscar as causas na maioria dessas rebeliões. Claro, tem o crime organizado, que muitas vezes dentro da prisão consegue comandar a ação lá fora, não é? Mas as questões relacionadas às condições dos presídios, isso é um fator determinante para essas rebeliões? Não, é muito importante, sim, as condições físicas da unidade, alimentação, a administração da unidade prisional, é muito importante, sim, para aquela determinada unidade. Mas o que vocês observam é que em Alagoas, desde 2011, nós não temos rebeliões. É verdade. Né? Desde que entramos na Vara de Execução Penal, a gente vem enfrentando esse problema carcerário de uma forma de frente, né? Observando os problemas, tentando solucionar à medida do possível esses problemas existenciais. Então, nós vamos, na medida do possível, controlando isso aí. Nós temos uma ação importante, que eu reputo como importantíssima para a calmaria do sistema prisional, que é o atendimento da família do preso. Todo familiar do preso tem um dia, determinado dia da semana, que todos os familiares de presos que comparecem à 16ª Vara são atendidos, né? E ali a gente diz exatamente a situação ao familiar do preso, como está a situação jurídica dele, daquele preso. Isso é meio tranquilizador para a família. O preso, ele sabe que a execução penal está trabalhando com o sentido de regularizar a situação deles, e aí eles sabem também que no dia certo de progredir de regime, eles vão ter aquela progressão de regime. Hoje não existe mais presos perdidos, hoje não, há muito tempo que não existe mais presos perdidos no sistema prisional, não é? Não tem mais presos perdidos no sistema prisional, como nós encontramos centenas de presos perdidos no sistema prisional. Assim, isso dá uma tranquilidade muito prisional. Grande. Ele estava lá, mas o Estado não tinha conhecimento? Como é que é? Não é só o Estado. O Estado tem conhecimento que o cara está preso, mas o judiciário era quem não tinha. Né? Então o preso era da própria execução penal, foi preso por uma outra razão, não foi comunicado a prisão na execução penal. Ele tinha mandado na execução penal, mandado de prisão na execução penal, e foi liberado pela outra vara que ele ficou respondendo pelo novo crime. Então, mas ele não pôde sair porque tem mandado nosso e nós não tínhamos conhecimento daquela prisão. E isso era um inferno. Hoje não existe mais isso. Nós temos um controle absoluto dessa situação. Tanto o controle dessa situação, como o controle absoluto da situação jurídica do preso. Nós sabemos exatamente quando todos os presos apenados vão progredir de regime. Para semiaberto. E para semiaberto. Essa questão que a gente vai tratar no próximo bloco. Tá certo. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Tá bom, então. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o juiz José Braga Neto, titular da 16ª Vara Criminal de Maceió, relativa às execuções penais. E aí a gente faz uma análise sobre a situação das execuções penais aqui no Estado, né? Um entendimento sobre as demandas do sistema prisional. E aí eu coloco agora, doutor Braga Neto, a sua expectativa sobre a aprovação de um projeto de lei, não é? Que foi uma sugestão com base nas questões relacionadas ao CNJ, que transforma a execução penal numa vara coletiva. O que muda a partir do momento que se aprova um projeto de lei dessa natureza? Esse projeto de lei, se transformando em lei, é de uma importância ímpar, né, para o Estado de Alagoas. Não é? Então, o Poder Judiciário, o presidente e a Corregedoria, sensível à sugestão do CNJ, encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, onde transforma a 16ª Vara em uma vara coletiva, a exemplo da 17ª Vara Criminal da capital. Não é? Então, as decisões na 16ª, uma vez transformada em lei esse projeto de lei, as decisões lá na execução penal passam a ser de forma coletiva. E aí nós vamos ter o juiz das execuções penais, a minha pessoa e mais 2 colegas que virão, nós passaremos a ter muito mais tempo para decidir essas questões importantíssimas na execução penal. Onde um único juiz, não é, ele fica sufocado, são mais de 5.000 processos nós temos na execução penal. Não é? Então, para manter em dia isso, para manter em dia todos esses processos, a gente tem que trabalhar muito, mas muito mesmo. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, não dá tempo a você a desenvolver essa parte administrativa, visitas no presídio, ver mais situações, em loco, situações dos presos, como se encontra o sistema prisional, como tá, de uma forma geral, as unidades prisionais. Então, mas ainda assim o senhor consegue fazer essas visitas, mas sem dúvida alguma, mas com muito sacrifício, e ela se tornando coletiva, vamos fazer isso de uma forma muito mais eficaz. Reeducandos que progridem de regime sem estarem ressocializados aqui em Alagoas. Isso é uma realidade constante ou não? Sem dúvida alguma. Nos idos de 2007, o presídio, a unidade prisional que abrigava a população carcerária do regime semiaberto, ela foi interditada. Né? E até hoje não foi restabelecida aquela unidade prisional, as atividades daquela unidade prisional. E com isso aí, o judiciário não teve outra alternativa, senão garantir a progressão do regime daquelas pessoas que têm o direito do progresso do regime fechado para o semiaberto. Como nós não tínhamos unidade, nós não podemos manter o apenado no regime mais gravoso por uma situação que ele não deu causa. Isso é um problema do governo do Estado, que tem que procurar construir uma unidade prisional para abrigar a população carcerária do regime semiaberto. 10 anos? Exatamente, mais de 10 anos, mais 11 de anos. 11 anos. Não é isso? Né? Então, o juiz da execução penal, ele manda progride aquele apenado de regime fechado para semiaberto, como não tem a unidade, ele, dentre algumas condições, pode determinar o monitoramento eletrônico e o comparecimento mensal lá na execução penal para justificar suas atividades e assinar o livro de comparecimento. Não tem monitoramento para todos os apenados
né? Eles estão, então, usufruindo da prisão domiciliar? Todos eles, cerca de 2 mil apenados, né? Então estão nessa situação. Tornozeleira eletrônica? Como não tem tornozeleira para todos, o juiz da execução penal, esse juiz do municipal, ele priorizou alguns tipos penais. Aqueles crimes mais graves. Né? Então, aqueles que foram que cometeram esses crimes, determinados crimes, exemplo de estupro, exemplo de latrocínio, homicídio. Isso é impossível. Então, esses aí, todas essas pessoas são monitoradas eletronicamente. Né? Por outro lado, esse monitoramento é absolutamente falho, não por conta da incapacidade técnica, pelo contrário, de quem toma conta. Pelo contrário, as pessoas que tomam conta do monitoramento eletrônico lá, administram, são pessoas muito bem, de uma ótima formação técnica, né, que não deixa a desejar. Não é? Entretanto, o equipamento é de péssima qualidade. Então, nós temos mais de 200 pessoas monitoradas com equipamento quebrado. O mais grave é essa. Como monitorar um equipamento que não funciona? Pois é, porque por falta de peça de reposição, não tem essa peça de reposição, então fazer o quê? Não manda monitorar a tornozeleira em número suficiente, apesar do Estado ter licitado em quantidade até razoável. Entretanto, a empresa que ganhou o certame licitatório, ela não vem cumprindo aquilo que reza no contrato. Exatamente, que se ficou de cumprir. Né? Agora, o que dizer da vulnerabilidade da sociedade em ter uma pessoa nessas condições, com a tornozeleira que não se consegue detectar o local em que ele esteja ou ela esteja? Como fica essa situação? Mas não é só isso, esse é um lado, né, da questão. O problema é o seguinte, que nós temos 2 pessoas que ainda não estão preparadas para estar no regime aberto. Exatamente. Não estar em casa. Então, muitas dessas pessoas podem estar praticando crimes. Né? Daí é o aumento da violência aqui no estado de Alagoas. Né? Apesar do esforço do secretário de Segurança no combate à criminalidade, mas esbarra nessas situações. E a gente não pode ficar omisso a isso, não pode omitir da sociedade essa realidade. Nós temos cerca de 2 mil presos, apenados, que eram para estar no sistema prisional e estão em plena liberdade, porque o judiciário não tem como ter o controle absoluto dessas pessoas. O executivo da mesma coisa. É uma fiscalização compartilhada entre judiciário e executivo. Exatamente. Né? Lamentavelmente, essas pessoas ficam, a não ser o monitoramento quando ele está funcionando. Sem isso, não tem outro controle dessas pessoas. Na verdade, essa situação gera ainda mais impunidade e ainda coloca uma sensação de impunidade, né? Violência gera mais violência e gera a sensação de impunidade. A nossa legislação já é muito condescendente com o apenado, né? Porque, às vezes, o indivíduo, se você cometer um crime não violento, não violento, você progride com 6. Ou seja, se o indivíduo é condenado a 18 anos de prisão, se não for um crime violento, não for um crime hediondo, então esse indivíduo vai progredir com 3 anos. Foi condenado a 18 anos, mas com 3 anos ele vai sair. Vai para o semiaberto, vai para casa, no nosso caso de Alagoas. Quer dizer, é brincar. Não caberia uma reforma penal sem no dúvida Brasil? Alguma, uma grande reforma penal, nível de execução penal. Né? Eu Sobretudo nesse aspecto. Né? Então, eu acho o seguinte, que devia tirar esse escalonamento do cumprimento da pena. Se devia até reduzir a pena, mas de forma que ele cumpra integralmente. Sempre foi assim? Não, sempre foi aqui no Brasil, sim. É democrática, mas se as instituições não funcionam... Mas favorece a criminalidade. Sem dúvida. Então, até 2007, até quem cometia crime hediondo progredia com 1/6 de cumprimento de pena. Então, valia a pena. Muitas vezes o crime, como a senhora acabou de dizer, o crime compensa. Então, se você tinha um ódio mortal em alguém, matava, pegava 18 anos de prisão, passava 3 presos, estava na rua. Como aconteceu, e muita gente que cometeu o crime em 2007, está iniciando o cumprimento da pena, está nessa situação. Pois é, e grande parte dessas pessoas não está preparada para o convívio social. Não. Independentemente de ser reincidente na condição do semiaberto ou não. É verdade. Sem dúvida alguma. Não, é verdade, sim. Então é uma situação crítica. Inclusive hoje, depois de 2007, passou a ser 2/5, ficou mais rigoroso em quem cometeu o crime hediondo. Mas é 2/5, você vê, pega
o indivíduo pegou 10 anos de prisão, 4 anos e pouco, 2/5, né? Ele já está em liberdade, mesmo assim. Né? Se o crime Muitas vezes eles voltam para o crime achando que não tem nenhuma... Já não tem mais nada a pagar à justiça. É o seguinte, né? Que saldo fechado já está livre, não, grande. Saldo fechado já está livre. Outros recebem alvará, eles entendem que pelo fato de ter recebido alvará já está livre daquela acusação, é um engano. Monitorado ou não, ele tem que comparecer pelo menos uma vez ao mês lá à execução penal, não é se isso? Não comparece, para não ser considerado como foragido. Exatamente. Se isso acontece, a gente decreta a prisão dessa pessoa. O problema é achar, né? Demora. Mas veja bem, você tocou no outro ponto extremamente interessante. Se a demora é achar, veja bem, só a execução penal tem mais de 300, 400 mandados de prisão. Outras vai ter outros tantos, muitos mandados de prisão, mais de 800 mandados, muito mais de 2.000 mandados de prisão existe no estado de Alagoas. Se a pessoa se for cumprir todos esses mandados de prisão, não tem unidade prisional que caiba aqui em Alagoas. E a nível nacional nem se fala. Essa questão do semiaberto, essas dificuldades, esses problemas, são corriqueiros, está no dia a dia do trabalho de quem está à frente, né? Seja na justiça ou no executivo, e os governos não conseguem resolver isso, por quê? Veja bem, quanto é que custa uma tornozeleira eletrônica para o estado de Alagoas? Um pouco menos de R$300. Apenas isso? Apenas isso. Quanto é um preço de prisional? R$3.000. Um absurdo. Então, é muito mais cômodo para os governantes manter a situação como se encontra do que investir no sistema prisional, lamentavelmente. Bem, construir digamos assim, um presídio de semiaberto aqui no estado seria uma alternativa? Uma grande alternativa, sim, sem dúvida alguma. Uma colônia agroindustrial, entendeu? Onde essas pessoas seriam direcionadas para lá e aí sim cumpriria sua pena normalmente. E faria a ressocialização correta, adequada, diferenciada daquele estágio dos criminosos. Porque, veja bem, não é fácil um apenado, uma pessoa que vive no submundo do crime, que é preso e condenado e cumpre a prisão. Quando ele sai, as dificuldades são imensas. Então ele precisa muita vontade, precisa muita vontade para não voltar ao submundo do crime. O que mais a gente vê é o seguinte: a pessoa progride de regime, poucos dias eles estão retornando para o sistema prisional. Mais da metade porque volta, eles voltam para o mesmo meio onde ele vivia. Até ser preso, né? Então, o vínculo não se desvincula, entendeu? Então, facilmente ele retorna para o submundo do crime. Então, isso é muito importante que essas pessoas, como já tem inúmeros convênios aqui, a SES tem inúmeros convênios com o próprio governo do estado, com a UFAL, a Universidade Federal, os Correios, Casal, inúmeros outros convênios, que surgem vagas para essas pessoas. Mas não é, eu até falando com o governador, não é só dar esse emprego ao apenado. É fazer o acompanhamento dessas pessoas, sem dúvida alguma, para saber como ele está se comportando no trabalho, para ver como ele está se comportando na família, para ver como ele está se comportando na sociedade. Aí sim, ele vai ver que está sendo observado. E aí fica bem mais fácil. Com esses empregos, que já tem muitos empregos para essas pessoas que vêm oriundas do semiaberto, com esse acompanhamento, aí sim seria uma coisa maravilhosa que isso acontecesse. As pessoas têm que chegar à sociedade já na condição de exercer alguma atividade, porque eu estava vendo aqui, essa situação de semiaberto não se resolver, ou se resolvendo por meio da criação, da construção de uma unidade específica para semiaberto, isso traduz um investimento em segurança pública, em diminuir os índices da violência também. Sem dúvida alguma. Veja bem, nós temos aqui uma unidade prisional, chama-se Núcleo Ressocializador da Capital. É um programa onde qualquer apenado pode ter cometido o crime que for. Ele pode ter cometido o que for, ele pode participar desse programa, desde que se adeque a ele, se ele assuma o compromisso de seguir aquelas orientações. E quem lá se encontra, cerca de 130 presos,
Não existe, não vou dizer que não existe, mas mais de 95% daquelas pessoas que lá se encontram se ressocializam. Por que se ressocializam? Porque ali não tem excesso de preso, não tem superpopulação carcerária, tem trabalho para todos, o preso é tratado com respeito e respeita as autoridades que lá se encontram, aquelas pessoas que trabalham com ele. São requisitos, tem direitos e obrigações lá. Então o resultado é esse, é a ressocialização. Nós entregamos àqueles presos daquela unidade prisional entregamos à sociedade pessoas muito melhores do que entraram no sistema prisional. E esse é o objetivo, que devia ser esse. Então, se o governo do Estado ele formasse equipes interprofissionais para acompanhar essas pessoas que trabalham nesses convênios, né, da forma que eu estou falando aqui, acompanhar no trabalho, acompanhar na família, ver o comportamento dele na sociedade, ele ia gastar muito menos que investir em presídios. Certamente. Então, porque as pessoas que cometem crimes sempre são aquelas mesmas pessoas. A reincidência. A reincidência é muito alta. É marcante, sem dúvida alguma. Pois bem, e na verdade pode-se entender que as prisões em geral potencializam, né, a carreira criminosa, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Infelizmente. Lamentavelmente. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente com governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o juiz titular da 16ª Vara Criminal de Maceió, José Braga Neto, a vara que é relativa às execuções penais. E o nosso assunto, claro, sistema prisional aqui do Estado e a ação penal, da execução penal sobre esses apenados. A questão do indulto, como o senhor vê no Brasil, a questão do indulto, seja ele o de Natal, aquele tradicional que nós temos, e se isso, a sociedade sempre diz, quando há indulto, a gente tem a certeza de que a pessoa vai cometer outros crimes. E qual é a incidência e como o Estado e o Judiciário avaliam essa ação humanitária? Veja bem, o indulto ao qual vocês estão se referindo é aquele que chamamos indulto, né? As pessoas chamam indulto, que é naquelas datas significativas, né? Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Semana Santa, enfim. Então, os presos que têm direito a esse benefício que são aqueles presos que estão no regime semiaberto. E, lamentavelmente, em Alagoas, todos os presos que se encontram no regime semiaberto já se encontram em prisão domiciliar. Então não precisa ter indulto, não tem, porque já estão em casa. Não, de forma alguma, lamentavelmente. Enquanto que o outro indulto, né, aquele de dezembro que o presidente da República faz o decreto-lei, né? Esse decreto. Então, eu acho muito justo, né, exceto com algumas excepcionalidades. Em que situação o preso tem direito ao indulto? Depois de cumprir determinado tempo de prisão, o tipo de crime que ele praticou, é um pouco complexo isso aí para a gente explicar aqui. Mas vale para o indulto de Natal também? Não, de forma nenhuma. Esse aí é outro. Esse do Natal é previsto pela LEP, né?
esse Natal ainda nas datas significativas, enquanto que o outro é no decreto-lei presidencial. E hoje, como se avalia, como eu perguntei, essa condição para os presos? Veja bem, em geral. esse indulto das datas significativas, exemplo de Natal, né, Ano Novo e Semana Santa, enfim. Então, esse aqui, ele é diferentemente do indulto propriamente dito, porque o indulto é o perdão do restante da dívida, da pena, tá certo? É o perdão, houve um perdão, ele cumpriu todos aqueles requisitos e se perdoa o restante daquela pena. Então, ele não tem mais, ele sai e não volta mais para aquele crime, por aquela pena que ele estava cumprindo. Enquanto que esse indulto que nós chamamos, as pessoas que não entendem muito, indulto que é esse Natal, da Semana Santa, Dia das Mães e Pais, enfim, esse aí ele volta. Esse é um crédito de confiança que o judiciário dá através de lei, né, previsto na lei, na LEP, Lei de Execução Penal. Né? Então, ele é um crédito que dá aquele apenado, que ele ir até a sua casa, passar aqueles dias, né, e em seguida retornar. E muitas vezes, em muitos desses casos, essas pessoas, muitos deles não retornam mais. Volta para, foge, aproveita aquela oportunidade, vai embora, que é uma grande tolice que ele está cometendo. Né? Porque aí ele vai ter uma nova database para a progressão de regime. Agravamento E muito no cumprimento da pena dele, um agravamento seríssimo no cumprimento da pena. Né? E outros cometem crimes, que também é outra falta gravíssima. Nesse período, curto período, ele não se controla e vai cometer crime. São pessoas que não foram bem avaliadas para ter direito a esse benefício. É de alta complexidade isso aí. No mapa da população carcerária de Alagoas, no geral, como o senhor avalia as ações que estão sendo implementadas para dar uma condição, digamos assim, aos presos? O senhor falou que o sistema carcerário tem evoluído, mas tem pouco aqui no estado. Não, veja bem, o sistema prisional evoluiu bastante, né, significativamente, ao longo desses 7 anos, vamos dizer assim. Né? Ele vem progredindo, vem melhorando mais. Veja bem, quando eu cheguei na execução penal em 2011, para você ter uma ideia, a sala das audiências, onde progredia aqueles presos de regime, era preta. Eu perguntei o que é isso, é onde os presos se encostam. Sujeira. E quando eles chegaram, na minha primeira audiência, eu fiquei impressionado com o que eu vi, a sujeira daquelas pessoas, daqueles seres humanos que estavam ali perante mim para sair progredir de regime. Absolutamente sujo, um mau cheiro. É desumano, né? Insuportável. Exatamente. Então, de imediato, eu fiz uma reunião com os diretores da unidade prisional, com os representantes dos presos, né, de cada unidade prisional e cada módulo, e fiz ver a essas pessoas da necessidade da higiene, a higiene pessoal do preso e dos ambientes. Se os presos estavam desse jeito, você imagine como era o ambiente físico onde eles se encontravam. Exatamente. Era uma coisa terrível, era lixo por tudo quanto era canto, era uma coisa impressionante. Eu digo, não é possível isso. E hoje não existe mais isso. Hoje é tudo limpo, né? Os presos se preocupam com a higiene pessoal deles, se preocupam com a higiene do ambiente. A administração penitenciária se preocupa também com a limpeza externa da unidade prisional, a pintura das unidades prisionais. Então, melhorou nesse aspecto significativamente. A aparência física também de tudo no sistema prisional melhorou. A estrutura como um todo. Mas, infelizmente, nós esbarramos nisso que nessas situações que nós falamos durante todo esse programa. Entendeu? Então, nós esbarramos na superpopulação carcerária, no problema de pessoal, não é? No problema de as pessoas que lá trabalham são em números insuficientes, né? Absolutamente insuficientes. O governo não investe em cogestão, nem em concurso público. Não é? Então, são duas alternativas para resolver a situação, plausível. para atenuar São duas situações plausíveis. Uma que é concreta, que é a cogestão. Nós temos o exemplo do presidente do Agreste. Que é uma coisa muito boa, exemplar serve dizendo realmente para o Brasil. Não é? Muito bom, muito bem administrado. E temos a outra face, que é o restante do sistema prisional, que é administrado por pessoas com um número numericamente bem inferior. Então a administração fica péssima nessa situação.
Sofre um processo de descontinuidade para toda ação que queira ser levada até lá. Então fica muito difícil administrar desse jeito. Por exemplo, o próprio governador está fazendo as casas de custódia até por sugestões nossas, a nível estadual. Mas até agora tem algumas prontas e até agora não foi inaugurada. Por quê? Porque não tem pessoal. Tem que repassar para a execução, tem que passar para a Secretaria de Ressocialização, que essas casas de custódia ficavam com a Polícia Civil. Ela não tem condições de tomar conta também por não ter número, não ser competência. Exatamente, não ter competência para tanto. Então, ou se faz concurso para ocupar essas unidades prisionais, ou faz com a cogestão. Cogestão até que o Estado tenha a condição de realizar concurso, mas o que não pode ficar é parada. Exatamente. Né? E a gente aqui, os delegados para fazer uma operação, fica empavorosa, porque não tem onde botar os presos. A gente fica autorizando, tira dali e bota lá, para tentar acomodar essas pessoas. Então isso é um problema gravíssimo. Teve muitas situações que deixaram de se deflagrar algumas operações, porque não tinha onde botar preso. Né? Sobre essa questão de não saber onde colocar presos, a questão do direito à sala de Estado-Maior, como está aqui em Alagoas? Veja bem, nós temos, em 2009, por aí, foi feita, por sugestões nossas, algumas celas para a prisão especial e sala de Estado-Maior. Só que foi feito na parte administrativa do presídio Baldomero Cavalcante. Eu queria que o senhor explicasse. Veja bem, então as celas especiais, elas podem até são individuais e podem até ter portas de ferro. Enquanto que a sala de Estado-Maior, as portas têm que ser de madeira e a chave fica com o próprio preso. Lógico que tem uma parte de contenção onde ele não pode passar. Né? Então ela fica lá. Então naquela oportunidade onde a OAB podia fazer a interferência, elas não concordaram porque não era numa unidade militar. E realmente não era numa unidade militar. Mas já foi decidido, o STJ já decidiu, e na própria Lava Jato já foi definida essa situação. Nos estados onde não tiver sala de Estado-Maior, será feito o preço, fica no presídio normal, desde em condições dignas, né? Desde separado dos outros presos. E lá aqui em Alagoas, nós temos esse local onde colocar essas pessoas que detentoras do direito de ocupar a sala de Estado-Maior. Quem tem o direito? Quem tem esse direito são advogados, juiz de direito, advogados, desembargadores, governador de estados, deputados. É uma gama de autoridades que tem, o presidente da República. Bem, infelizmente estamos no minuto final da nossa entrevista e o senhor pode fazer suas considerações sobre essas expectativas, não é, da boa execução penal na atual conjuntura do sistema prisional aqui no Estado. Em relação ao governo do Estado, eu estou confiante que nesse novo, se o governante que entrar, né, ele se volte para a execução penal no sentido de recuperar uma unidade prisional, uma colônia agroindustrial, para colocar os apenados no regime semiaberto. Né? Isso aí, feito isso aí, eu me dou por satisfeito, né, porque nós não vamos deixar de ter 2.000 pessoas que não estão preparadas para estar em liberdade e em plena liberdade aqui no estado de Alagoas. Né? E muitos deles certamente cometendo crimes. Né? Em relação ao Judiciário, essa iniciativa importantíssima do Tribunal de Justiça, com a intervenção do senhor Corregedor-Geral de Justiça, né, de enviar esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa, no sentido de transformar a execução penal, né, em uma vara coletiva. Isso é importantíssimo, onde nós vamos ter mais mobilidade para melhorar cada vez mais a execução penal. Mais estrutura também. Sem dúvida alguma. Bem, doutor Braga Neto, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Frente a Frente e até uma nova oportunidade. Nós aqui agradecemos essa oportunidade para esclarecer algumas dúvidas à população alagoana. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente, também com você.